Olá, Tradeline! Aqui é o Jean e nós estamos nessa semana dentro do mercado criptoativo, na verdade, dentro do mercado financeiro geral, dentro de uma semana esperada para termos uma alta volatilidade. Então, o que é que eu fiz? Preparei um material para a gente já ficar antevendo eventuais movimentos no mercado, vendo alguns cenários e se preparar para o que pode ocorrer, tanto amanhã quanto quarta-feira. E se você não sabe o que vai ocorrer amanhã, o que pode ocorrer amanhã e quarta-feira, fica atento no vídeo de hoje que eu vou explicar detalhadamente o que vai ocorrer, cenários, possibilidades e como, obviamente, a gente vai tentar tirar o melhor resultado possível. Então, fica atento e bons estudos! E eu já abro a tela aqui dentro da página do Forex Factory. Conferindo aqui, ó, Forex Factory, mostrando o calendário de divulgação de dados econômicos. Hoje, segunda-feira, foi divulgado o PIB lá no Reino Unido. Foi um PIB até acima do esperado, dado até forte, mostrando um PIB legal. Porém, o grande fato da semana é a divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos na quarta-feira. Então, quarta-feira, dia 14, divulgação aqui, ó, taxa de juros nos Estados Unidos. Já ficar atento, por quê? Porque essa informação é importantíssima. A gente vai ter que ficar bastante, mas bastante atento ao que vai ser divulgado. E eu chamo a atenção que na quarta-feira, além de divulgar a taxa de juros, que atualmente está em 4 e a expectativa aí para 4,5, também vai ser divulgada a projeção. É o que a gente chama já aqui há algum tempo do gráfico dos pontinhos. E olha que legal. Eu vou agora explicar o que vai vir antes dessa divulgação e daqui a pouco eu vou voltar detalhando o gráfico de pontinhos e a gente vai começar a ter uma ideia de cenários no mercado. Então, falei de quarta-feira, dei a introdução de quarta-feira, mas é importante lembrar que amanhã vai ser divulgado a taxa de inflação nos Estados Unidos. E tem um delay entre a política do Fed, ou seja, vai aumentando a taxa de juros, e o impacto na inflação, normalmente em torno de 4 meses, meio ano, podendo até estender um pouco mais. Então, esse dado de inflação que é divulgado agora, que vai ser divulgado amanhã, é reflexo daquilo que foi feito pelo Fed há meio ano. Essa subida forte que tivemos em 2022 da taxa de juros gerou uma pressão que conseguiu frear a inflação. Então, bateu o topo e começa a regredir. Tanto é que amanhã é esperado 0,3 na taxa de inflação e também 0,3 no núcleo, o que deixaria a inflação anual dos Estados Unidos em 7,3. Hoje, a inflação anual é 7,7. Então, continua o movimento de queda da inflação seguindo nessa linha que está projetada. Então, a gente vai entender que esse dado da inflação que é divulgado amanhã já é reflexo do que vem ocorrendo há bastante tempo, e na quarta-feira vai ser divulgado a nova taxa de juros nos Estados Unidos. E aí, o que é que o mercado está esperando para quarta-feira? Na quarta-feira, o mercado espera, segundo o site aqui do CME, que o Fed aumente em 0,5 a taxa de juros, elevando de 4 para 4,5. Lembrando que o Fed trabalha com a faixa de 3,75 a 4, elevando agora meio ponto percentual, significaria falar que a nova taxa ficaria entre 4,25 e 4,5, mas a gente chama de 4,5 para não tumultuar muito a cabeça do pessoal. Então, taxa indo para 4,5 com um aumento de meio ponto percentual. Esse é o esperado. Agora, preste bastante atenção. 23% aguarda 0,75.
Significa que a gente chega numa prévia da divulgação da taxa de juros com o mercado ainda não tão definido por um lado. Das últimas oportunidades a gente chegava com 98, 97, no mínimo 90% já fazendo a expectativa de uma definição. Dessa vez não. 77 a 23 é uma majoritária em 0,50, mas se vir em 0,75 tem um quarto do mercado preparado. E aí a primeira etapa, se fosse somente isso, como é que seria a priori o impacto no mercado? Se eu pego aqui o gráfico de 4 horas do Bitcoin, o Bitcoin aqui brigando na região de 17 mil dólares, ele quebra e agora testa. Inicialmente, uma divulgação de 0,25, tá fora do radar, tá, mas imagina que vem uma surpresa. Teríamos um spike provavelmente superior a 1.000 dólares. Então a divulgação de 0,25, praticamente um spike de 1.000 dólares. Já veio o esperado 25%. Provavelmente uma subida que vai dar para buscar uns 300, 400 dólares. Já veio 0,75. Aí aquela quebra, e como é uma quebra que tende a romper a mínima, a gente já teria uma quebra dessa mínima aqui, 16,8, e muito provavelmente a quebra dessa mínima anterior, 16,67. Então o mercado tenderia a ter uma venda forte. Mas tem um mais nessa história. Eu vou preparar também a continuação desse vídeo num outro material bem completo. Então voltado unicamente para trade. Você vai ficar atento que eu vou liberar no final desse vídeo aqui um outro link com material voltado para trade. Mas, para a gente continuar no estudo aqui, vou abrir uma explicação que esse trade aqui, que é a compra de 0,5, tem um componente muito importante. Amanhã vai ser divulgado também a taxa da projeção que a gente chama de gráficos de pontos. Então o Fed, a cada 2 reuniões, ele fala uma projeção de como vê a taxa de juros ao longo do tempo. Vamos imaginar que no último momento que foi divulgado, que foi em setembro, o pessoal lá projetava um final de 2022 com a taxa de juros entre 4,25 e 4,5. 4,25, 4,5. E projetava para um final de 2023 a taxa aqui entre 4,75 e 4,25. Então tinha um topo aqui da projeção em 4,75 para 22 e para 23 eu tenho aqui bem dividido. O que é que ocorre? O mercado, o Fed, aguardando que 2023 seria o topo da taxa de juros e a partir daí ele cai, movimenta até 2,5, que seria o objetivo no longo prazo. 2025 ainda tenderia a ficar ali na região de 3 pontos. Então qual é a política que se imagina? O Fed elevando a taxa de juros até 4,5, 4,75 e depois regredindo para 3 pontos percentuais. Isso era a projeção de setembro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar a projeção de dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, a maioria do Fed esperava uma taxa final do ano abaixo de 1 ponto percentual. Para o final de 2023, ele continuava o movimento de alta, seria uma taxa acima de 2, e para o final de 2024, um novo aumento com a taxa acima de 3. Então você que vai imaginar, mas teve um conflito agora da Rússia com a Ucrânia que não era esperado. Dezembro de 2021 não tinha essa expectativa. Vale lembrar que o Fed, mesmo sem essa expectativa, imaginava um 2022 de aumento de juros, um 2023 de aumento de juros e um 2024 de aumento de juros.
o que contrasta com o 2024 previsto atualmente. Jean, isso tudo que você está falando agora, o gráfico de pontos, o que é que tem a ver com o anúncio de quarta-feira? E aí eu chamo a atenção que quarta-feira precifica meio ponto, porém vai ter que conferir o gráfico de projeções aqui. Porque se essa projeção para 2023 tiver topo acima de 5 pontos percentuais, o mercado poderá violinar, que é justamente subir na hora na expectativa de meio ponto percentual e depois devolver. Então você pode ver por aí imaginando que deu meio ponto percentual, é garantida de alta. Cuidado com essa violinada. O mercado pode subir com meio ponto percentual e depois cair com a projeção do gráfico de pontos. Então, como eu falei, eu vou liberar um material, um vídeo só mostrando esses cenários, possibilidade e como a gente poderá trabalhar. Para quem é do Prius, hoje à tarde também já vai ter material lá mais detalhado ainda, com cenários para terça e quarta-feira. Então, o que é que eu entendo? Gráfico de pontos, projetando o final de 2023, indicar uma taxa de juros acima de 5 pontos percentuais, não é cenário comprador para Bitcoin, mesmo que o aumento seja de 0,50. Por quê? Porque eu vou explicar agora, e é justamente esse ponto aqui. Dezembro, a maioria apostando 0,50, o que levaria para 4,5. Aí, o mercado, o Fed, ele pode estar numa dúvida agora. Ele pode estar numa dúvida que o somatório de dezembro com fevereiro equivale a 1 ponto percentual. Então ele poderia vir agora e colocar 75, bater no mercado, e aí em fevereiro completar para 5 pontos. Então, botando agora 75, iria para 4,75, com mais 25 de fevereiro, iria para 5. Ou ele pode achar que bater 75 agora é complicado, bater 50 pontos de alta agora e 50 em fevereiro. E aí elevaria para 5 pontos do mesmo jeito. Então ele pode jogar a taxa para 5 pontos em fevereiro por dois caminhos diferentes. Colocando 75 agora e 25 em fevereiro, ou colocando 50 agora e 50 em fevereiro. E olha como é importante isso. Vejam que para fevereiro, somente 40% dos players acredita que feche em 4,75. Então o que é que eu vou ver? Eu tenho 77% aqui do mercado acreditando em 4,5 para dezembro. Significa que boa parte desse mercado que acredita em 4,5 para dezembro está acreditando que é meio ponto percentual em dezembro e meio ponto percentual em fevereiro, o que elevaria a taxa para 5 pontos percentuais. Este cenário aqui é um cenário de violinada. Então, se o gráfico de pontos, porventura, indicar um teto para 2022 acima de 5 pontos, um teto para 2023 acima de 5 pontos, a gente tende a ver uma violinada muito forte no mercado. Por quê? Porque em junho de 2023 tem muita gente acreditando que o topo é entre 5 e 5,25. Então, se o Fed já mostra 5,25, a gente tem uma violinada em aberto. Se porventura essa projeção aqui para 2023 vir em 5,5, é colocar uma outra movimentação altista, então é uma outra pressão vendedora no mercado. Então, muito cuidado com essa divulgação de 0,5. Isso aqui pode dar uma violinada no mercado. E aí tem que combinar esta divulgação de quarta-feira com o que vai vir da inflação amanhã. Por quê? Porque o que vai vir da inflação amanhã, como eu já falei no vídeo, mostra o resultado acumulado ao longo do tempo. Se amanhã vem um dado ruim, significa para o Fed que ele tem que ser mais forte ainda, mais agressivo, porque o efeito esperado pode não estar sendo na medida que o Fed quer. Se vem um dado positivo, aí o Fed pode realmente animar e diminuir a mão, não tanto diminuindo a mão para amanhã.
Também não significaria que isso aqui vai animar o Fed a vir 0,25. Não, mas pode animar o Fed a vir 0,50 amanhã e 0,25 em fevereiro. Então esse primeiro vídeo foi para mostrar cenários do Fed, possibilidades que nós temos, o que é que está vinculado um dado com o outro. Mostrei de uma forma bem superficial o trade, e no próximo vídeo clica aí no card que já vai estar cenários de operações do tipo: se vir CPI de tal jeito, como é que eu opero? Se vir Fed de tal jeito, como é que eu opero? O que aguardar a coletiva, o que não precisa aguardar a coletiva, que cenário que eu não dependo nem da coletiva do Jerome Powell. Vindo tal fato, eu posso já comprar, posso vender. Então no próximo vídeo, fica atento. E para você que já está no preço, fica atento também lá no nosso grupo, que eu estou passando detalhadamente as informações para, obviamente, estarmos todos preparados para o trade. E como sempre, na quarta-feira, trade ao vivo. A gente vai ver também amanhã trade ao vivo do CPI. Então se prepara, coloca na agenda, que a semana é muito movimentada. Bons estudos e até a próxima.